O presidente Rodrigo Pacheco deve definir se o Senado analisa o projeto do CARF nesta semana. Luciana Verdolim, é preciso urgência, já que os parlamentares entram em recesso na próxima semana, não é mesmo? É isso mesmo, Adriana, no Senado, né? O recesso começa na sexta-feira, na Câmara praticamente já começou depois da votação da reforma tributária e exatamente do CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que agora precisa ser analisada a questão pelos senadores. Vale ressaltar que as lideranças do Senado Federal já deram a entender que querem discutir ainda essa questão com o Ministério da Fazenda antes da votação no Senado. Por isso, existe a possibilidade, sim, de que extrapole-se aí, o Senado decida votar agora ainda antes do recesso, mas tudo indica que vai mesmo ficar para agosto. O Senado Federal tem reclamado muito de que a Câmara segura os projetos indefinidamente, quando chega no Senado tem que aprovar correndo. Por conta disso, a expectativa é de que no caso do CARF, a avaliação seja feita de forma mais minuciosa. Eles querem, inclusive, as lideranças conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com técnicos da Receita, para entender como é que ficou essa proposta. O CARF, a grande discussão era no chamado voto de qualidade. Em caso de empate, até então, quem era beneficiado era o contribuinte. A partir de agora, o governo é o beneficiado quando há empate nos julgamentos envolvendo aí a cobrança de tributos. A diferença é que a partir dessa condenação em caso de empate, o contribuinte fica livre de multa e tem um tempo maior para pagar. Mas isso ainda deve ser analisado com cuidado pelas lideranças no Senado. A avaliação, inclusive, é de que a agenda estaria bastante cheia e tem reunião do Congresso Nacional também na quarta-feira. Por isso, as lideranças é que vão bater o martelo de quando o CARF será votado. Perfeito. De qualquer forma, a gente, é claro, segue acompanhando. A Luciana já volta por aqui. Amanda Klein, é justo que o governo passe a ser o vencedor de empates nas decisões desses julgamentos, desses processos? E ainda, será que dá tempo do Senado, ainda antes de agosto, avaliar o CARF? Pacheco, a Casa, o Senado, teria razão dizendo que a Câmara tem mais tempo para aprovar as matérias e que depois fica pouco tempo para o Senado? Adriana, quando eu estive em Brasília na semana passada, eu ouvi de um líder governista que a aprovação do CARF era questão de honra para o governo. O senador Ciro Nogueira disse há pouco aqui em entrevista à Jovem Pan que a reforma tributária era do Lira, era uma pauta do Congresso e o CARF era a pauta prioritária do governo, e ele tem razão. Eu também ouvi isso. Agora, não sei se dá tempo de aprovar essa semana, acho difícil, mas o primeiro passo foi vencido, que foi a aprovação na Câmara. No Senado, o ambiente em geral é mais favorável, é mais fácil, é mais amigável para o governo. O Haddad já deve se encontrar hoje mesmo com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para discutir outro projeto, a reforma tributária. Ele não quer que haja muitas mudanças e quer influenciar na escolha de um relator, obviamente um relator que seja amigável ao governo. Aquela foto publicada na sexta-feira no Twitter do presidente Lula, abraçada aos líderes do Centrão, que o ajudaram, foram fundamentais para a aprovação da pauta econômica, para mim diz muito e simboliza muito. E inaugura um novo capítulo no governo Lula, um capítulo em que ele terá o apoio do Centrão e provavelmente a presença do Centrão no seu governo, porque vai começar com uma mini reforma ministerial, mudanças no turismo, isso já está contratado, é o Celso Sabino, provavelmente no esporte, hoje com Ana Moser, e no Ministério do Desenvolvimento Social. Eu também ouvi no Planalto na semana passada que esse ministério já pode ser entregue ao Centrão. Eles vão cortar na carne, porque é o Wellington Dias, governador do Piauí, alguém próximo a Lula, mas devem entregar talvez ao PP. Mesmo que o PP não esteja presente de forma consolidada, aberta, explícita no governo, terá um representante lá. Será mais ou menos como União Brasil, né? Entregará votos importantes para o governo, embora não diga que faz parte efetivamente da base aliada. Mas tendo a achar que esse governo vai fazer uma inflexão ao centro, vai ter uma base aliada talvez um pouco mais sólida, um pouco mais consolidada, a depender das mudanças que fizer em breve. Beraldo. Essa história do CARF demonstra o espírito desse governo. Veja, o contribuinte ele já tem uma situação hoje no Brasil que é totalmente lamentável, quando o papel da Receita Federal, sobretudo, é oprimir o contribuinte.
O contribuinte está sempre errado. E a Receita Federal, através dos seus representantes, é sempre estimulada a dizer que o contribuinte está errado, porque depois o contribuinte é que vai lutar na justiça por aquilo que ele acha certo. Anos até que o contribuinte possa eventualmente ter uma decisão favorável. Agora, o que o governo quer? É que, em caso de empate, prevaleça o interesse do governo e não do contribuinte. Se há empate, não há certeza clara, objetiva sobre aquela situação, mas é o contribuinte que pagará ainda mais por esse imbróglio, esse emaranhado de regras que são incompreensíveis do ponto de vista tributário no Brasil. E o governo quer saber, o governo quer arrecadar. O contribuinte, o brasileiro, é que se vire para trabalhar, para ganhar dinheiro e dar este dinheiro para os cofres públicos. O governo vai fazer o que com esse dinheiro? Não se sabe, porque esse governo simplesmente não tem um projeto. Está pegando agora, como citou a Amanda, fazendo uma reorganização nos ministérios. Lula está dispensando aquelas pessoas que ele bateu no peito para dizer que eram seus apoiadores mais próximos, pessoas a quem ele devia, a quem ele respeitava. Agora está todo mundo indo ali passear, porque ele vai fazer negociata com o Congresso para ter minimamente uma base com que ele possa conversar. Alan Gani com a gente aqui também. Então, isso envolve uma disputa trilhardária, tem R$1 trilhão em disputas ali no CARF. O governo, com o fim do voto de Minerva, né, favorável, como o Beraldo trouxe aí, favorável agora ao governo, à Receita Federal, isso significa que o governo pode recuperar 240 bilhões de reais, sem nenhum esforço do lado fiscal, do lado do corte de gastos, e com isso conseguiria bater a meta de superávit primário colocada no novo arcabouço fiscal. Então, o que está em jogo aí é uma disputa de um montante muito grande de dinheiro, de bilhões de reais, justamente para bater essa meta de superávit primário. Agora, do ponto de vista econômico, eu sou a favor de menos Estado e mais liberdade econômica, mais contribuinte. Essa medida vai exatamente contra isso. Alan Gani já volta a falar mais sobre economia por aqui. Agora